Bem, povo abençoado, ontem nós vimos muito claramente que o Senhor está instruindo arrependimento nesta hora, que você como cristão, onde quer que você esteja, quer você tenha acabado de sair para almoçar, ou você está em algum lugar, na sua loja, no seu local de trabalho hoje, nós vimos que o Senhor está chamando por uma reforma, o que significa uma mudança, que as pessoas precisam mudar. E então, para se preparar para a vinda do Messias. Agora, a escritura que eu estou lendo hoje novamente, nesta mesma extensão da conversa de ontem, é o livro de 1 Tessalonicenses 4, a escritura que celebra o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele diz muito claramente, a partir do versículo 13, ele fala a respeito do arrebatamento, e então o versículo 15, ele fala a respeito da garantia de que o arrebatamento vai acontecer. Então ele diz no versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem. Então ele diz que a esperança do crente, a esperança do cristão é a morte e a ressurreição de Jesus. É isto que nós precisamos pôr de volta no púlpito. A cruz e o sangue de Jesus. Isto é o verdadeiro evangelho. Esta é a esperança da igreja. Ele está falando aqui da esperança cristã. E nós vemos isto, e nós vemos quando foi dito a Abraão para ir e sacrificar e oferecer Isaque ao Senhor. E então, de uma forma, ele recebeu Isaque de volta para prefigurar agora a morte, que Jesus viria e faria uma morte substitutiva. Porque nós vemos muito claramente que aparece um carneiro e Abraão sacrifica o carneiro. Gênesis 22, se você ler do 13 em diante, ou do versículo 1 em diante. Então, esta é a esperança. E naquele dia você vê que Abraão vê a grande esperança. Ele vê o Messias crucificado no monte e libertando a humanidade. Esta é a esperança cristã, a esperança que nós temos. Esta é a diferença que nós temos entre nós e qualquer outra religião, porque para nós sabemos que nós temos esperança. Para nós sabemos que mesmo que se você morrer agora antes do arrebatamento, Jesus vai te ressuscitar. Para nós sabemos que se o arrebatamento acontecer antes de você morrer, Jesus vai te levar para a glória. Então no versículo 15 ele diz, de acordo com a palavra do próprio Senhor, nós vos dizemos que nós que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que nele dormem. Ele está dizendo que o arrebatamento é garantido, é certo. Este processo é certo, que o mesmo Jesus que prometeu que morreria e iria ressuscitar no terceiro dia, ele de fato ressuscitou. Ele prometeu que subiria ao céu e ele subiu. Ele também prometeu que ele está voltando. Então nós precisamos nos preparar, porque isso também vai se cumprir e muito brevemente, como você pode dizer. Versículo 16 ele diz, pois o próprio Senhor Deus, novamente, o Senhor Jesus ele mesmo descerá do céu, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está dizendo que aqueles que morreram ressuscitarão, serão glorificados e irão encontrá-lo no céu. E então ele diz no versículo 17, depois disso nós, os que estivermos vivos e ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras, com esta profecia. Ele está dizendo que esta profecia de que o Messias está vindo deve te dar conforto, independentemente do que está acontecendo aqui na terra. Mas hoje eu quero puxar uma pequena sessão aqui, onde ele promete que então nós encontraremos o Senhor nos ares. Eu sei que há algum tempo antes eu peguei a parte que diz, e assim então estaremos com o Senhor para sempre. E eu disse que isto significa que, daquele ponto em diante, se você se preparar bem, e aquele dia do arrebatamento te encontra santo e justo, e pronto, e em arrependimento, humilde diante do Senhor, então ele te leva para a glória, então você nunca se separará dele eternamente. Quando a tribulação está acontecendo, você estará com ele no céu, desfrutando da ceia das bodas do Cordeiro, e então quando a segunda vinda para Jerusalém acontecer, você volta com ele. Quando ele entra no reino milenar, você entra com ele. Quando ele entra no estado eterno, na nova Jerusalém, novo céu, nova terra, você estará lá com ele. Então, nós já lidamos com isto antes, e então estaremos com o Senhor para sempre. E nós vimos que esta deve ser uma motivação tão grande para nós andarmos em justiça, sermos fiéis e andarmos com o Senhor o tempo todo. Então, isso nós já vimos muito poderosamente, sim. Agora, hoje eu quero pegar essa pequena parte que diz que nós iremos encontrar o Senhor, e então nós seremos arrebatados. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Encontrar o Senhor, é isto que eu quero olhar. Encontrar o Senhor. Qual é a instrução que vem de lá? Nós vemos muito claramente, povo abençoado, que nesta escritura aqui, a Bíblia já prometeu no livro de 2 Coríntios capítulo 5, em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 10. Isto é o que ele diz, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba aquilo que nos é devido pelas coisas feitas enquanto estamos no corpo. Se eu fosse você, eu marcaria estas coisas feitas através do corpo, as obras, quer sejam boas ou más. Então, é isto que ele quer dizer quando ele diz encontrar o Senhor nos ares. Então, ele está falando de um encontro, encontrar o teu Criador. E há uma instrução muito séria que vem de lá, porque neste encontrar o Senhor nos ares, neste encontro, o Senhor está dizendo, você precisa se preparar. É como se o seu chefe te diz, nesta tarde nós teremos uma reunião na sala de reuniões, você vai me encontrar lá, juntamente com o diretor de recursos humanos, juntamente também com o diretor comercial. Então, você vê que para uma reunião como esta, você tem que se preparar muito bem aqui na Terra. Quanto mais, então, nós devemos nos preparar para uma reunião com o Senhor. Então, esta é toda a instrução que está vindo de lá. Então, a gravidade de encontrar o Senhor é o que ele está enfatizando lá. Ele está dizendo que isso é muito sério, é uma coisa muito séria encontrar o Senhor. Ele diz, depois disto, novamente ele repete aqui, depois disso, nós que estivermos vivos, quando ele diz depois disto, você vê muito claramente no versículo 15, ele estabelece a cronologia. Ele diz, aqueles que morreram em Cristo primeiro, as almas deles estão com Cristo, corpos tempos
temporários, corpos intermediários, como você vê alguém que tem um corpo glorioso, um corpo intermediário andando por aqui, falando com vocês aqui, corpo intermediário até aquele dia também, quando ele também receberá o outro corpo. O corpo intermediário, então, ele vem. E quando aquele dia acontecer, os corpos deles ressuscitam, mesmo que o corpo tenha se perdido no mar e os peixes comeram o corpo, ou se o corpo foi queimado, a pessoa morreu no fogo e foi totalmente destruído. Então, não importa quão destruído o corpo foi, ou se os peixes comeram, então o corpo tornou-se parte do peixe. O poder do Senhor se manifestará naquele dia, porque então naquele dia você agora verá o poder de ressurreição de Cristo para puxar de volta as moléculas e reconstituir o corpo, reconstruí-lo, recriá-lo. Então agora ele é ressuscitado, glorificado, e agora se une a quê? Ele agora se une à sua alma, à casa eterna dele. Então ele diz que depois disto, significando, depois disto, nós os que ainda estivermos vivos, ele acabou de estabelecer no versículo 15 de Tessalonicenses capítulo 4, os mortos primeiro, ressuscitados, glorificados, vão encontrar o Senhor, e então nós, os que ainda estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos, os cristãos fiéis, santos, não provarão a morte, não necessitarão de ressurreição, isentos da morte, exonerados da morte, e receberão uma recompensa muito grande e reconhecimento pelo Senhor. Ele os reconhecerá e os recompensará pela fidelidade, e então eles vão. Eles agora são o segundo nível, depois que os mortos já foram ressuscitados e já foram, então eles agora também serão trasladados e irão. Então o Senhor está falando a respeito da sua sequência divina, quando ele diz, depois disso, você vê ele organizando isso, significando a ordem divina de Deus, o protocolo divino de Deus, a lei exata de Deus. Tudo tem que acontecer de acordo com a lei estabelecida por Deus, a sequência estabelecida por Deus. Depois disto, significando depois daqueles primeiros, então agora estes outros. Ele diz, esta profecia vai se cumprir. E ele está dizendo, o cumprimento exato da profecia de Deus tem que acontecer naquele dia. Significando, não serão os vivos primeiro. Então, nós estamos lidando com a mensagem que o Senhor está transmitindo de lá, dizendo que Ele é um Deus exato. Ele tem a lei exata da graça. Se Ele diz que eles precisam se arrepender, então, por favor, façam isto, porque é a lei exata de Deus. Ele diz, depois disto, muito, muito poderoso. Mas então, Ele diz, nós, os que ainda estivermos vivos, nós iremos também, então encontraremos o Senhor. É com isto que nós estamos lidando antes de vocês voltarem aos seus escritórios. Mas nós, quem são estes nós que ainda estaremos vivos? Nós vimos anteriormente que estes são aqueles que foram fiéis a Jesus. Eles são a última geração antes do arrebatamento. A última geração do arrebatamento. Eles são fiéis a Jesus, eles são justos, eles são santos. Então, é uma instrução. É uma instrução que o Senhor está dando para vocês aí fora. Ele está pedindo para vocês serem fiéis a Jesus, porque há uma recompensa. Ele vai te recompensar pela fidelidade, reconhecimento, recompensa. Vocês não verão a morte, vocês não provarão o ferrão da morte. Eles serão isentos da morte.
morte, exonerados da morte. A ordem divina de Deus, o tempo exato. Ele diz, os fiéis, depois que os mortos fiéis que ressuscitaram e foram, agora vocês que ainda estiverem vivos. É uma instrução, e ele diz, por causa disto, por favor, sejam santos, porque estes são aqueles que serão fiéis a Cristo, eles são aqueles que estarão vivos naquele tempo e serão levados enquanto ainda estiverem vivos, os justos, os santos, aqueles que viveram em grande expectativa pelo Senhor, aqueles que viveram em grande guarda espiritual. Eles estão de guarda, eles estão vigiando, vigilância espiritual, em alerta, preparados, em prontidão. E isto deve te encorajar a estar pronto, estar preparado o tempo todo, porque agora ele estabeleceu esta promessa, que a morte não vai tocá-los. E esta é a geração que conecta, ela será uma ponte. Ela faz a conexão entre aqueles que morreram e a eternidade. Ela conecta a vida física. Eles não verão a morte. Então eles fazem esta ponte entre aqueles que morreram e a eternidade. Eles vão diretamente para a eternidade. Elas são uma comunidade ponte, uma geração ponte. Mas agora então, eu quero focar no assunto muito importante, encontrar o Senhor, a gravidade de encontrar o Senhor. Então nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Então nas nuvens, ele está falando lá em cima, porque o Messias não vai descer aqui. Então ele está falando a respeito da transcendência, a supremacia de Deus, que Deus é separado da corrupção deste mundo e, consequentemente, a supremacia, a transcendência deste evento. Este evento não é da terra, é lá em cima, é separado dos eventos terrenos. Vocês sabem que a tribulação estará prestes a atingir a terra naquele tempo. E ele está dizendo no livro de João, capítulo 14, onde ele diz, no versículo 3, quando ele promete ir para a casa do Pai, preparar um lugar para vocês, e quando ele fizer isso, ele voltará. No versículo 3, ele diz, e se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei, e vos levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Este é o cumprimento daquela profecia em João capítulo 14, versículo 3. O cumprimento da profecia, a grande promessa feita pelo Senhor da vida eterna. Que eu virei e vos levarei para fora desta vida mortal para a vida eterna. É disso que ele está falando aqui, o encontro com o Senhor, para encontrar o Senhor no céu, levando os seus próprios, reunindo o seu próprio povo. O cumprimento da profecia que você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ele está falando a respeito da reunião dos santos, irmãos e irmãs, a respeito do encontro dos santos, a respeito de estar reunido com Cristo. Não se preocupem com o dia, entendem? Você já sabe muito bem que vai ser assim e assim. Vocês leram aquela escritura, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Essa é a profecia cumprida. Agora aquela grande profecia se cumpriu. Quando você encontrará o Senhor nas nuvens, as nuvens é a santa nuvem de Deus, a santa presença de Deus, entendem? Então ele está dizendo que é uma reunião maravilhosa e eterna com Deus, este encontro com o Senhor. E isto é para fazer muitas coisas, para encorajar a humanidade a ser santa, a igreja a ser santa, deve te dar conforto. Que uau, uma vez que você encontra o Senhor, este será o alvo supremo da tua fé cristã. Este será o alvo final atingido, a razão pela qual você nasceu de novo, que finalmente você encontrou o Senhor lá em cima. Então ele está dizendo que o soar dessa profecia aqui, de que você vai encontrar o Senhor, depois disso, nós, o que ainda estivermos vivos,
seremos levados para cima e então encontraremos o Senhor. Encontrar o Senhor, ele diz, este é o objetivo supremo do porquê Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu ao céu. A razão pela qual você se tornou um cristão, a razão pela qual ele deu a salvação, o evangelho eterno, para que um dia você possa ir encontrar Deus e então receber vida eterna. Então isto deve te encorajar, por causa da promessa da ressurreição. Eles também são ressuscitados e então vão encontrá-lo lá em cima. Isto também deve te confortar, deve ser uma certeza, uma esperança para você. Deve te dar esperança de que você estará com Cristo para sempre, na presença de Cristo para sempre. Você nunca mais será separado dele. É uma certeza. Você deve agarrar-se à profecia porque é garantida. E isto deve realmente ajudar a igreja a andar em urgência e emergência da vinda dele. Prontidão, preparação. E deve te fazer agora escolher a perseverança na vista, nos olhos, em face da oposição, da perseguição. E tudo isto deve te conduzir a viver um estilo de vida cristã bem-sucedido, significando quando você tiver vencido o inimigo, ele vai tentar te torturar e fazer isso até mesmo a morte. Mas você sabe que você tem esperança, você vai encontrar o Senhor. Então, qual é a gravidade de aparecer diante do Senhor? Este é o nosso tópico de hoje, antes de vocês voltarem aos seus escritórios. Então, no livro de Levíticos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte, Levítico, capítulo 10, o livro de Levíticos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2, ele diz o seguinte, eu vou ler. Ele diz, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram o seu incensário, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, contrário ao seu comando. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Qual é a gravidade de encontrar o Senhor? Quando ele diz, então nós encontraremos o Senhor, então encontraremos o Senhor nas nuvens aqui em cima. Qual é a gravidade disso? Se você ler o livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 9 em diante, ele fala da presença de Deus, que o fogo sai da sua presença, um fogo consumidor como um rio. Se você ler Isaías, capítulo 6, o livro de Isaías, capítulo 6, povo abençoado, Isaías aparece diante do trono de Deus, é um evento muito aterrorizante. Qual é a mensagem quando ele diz, então encontraremos o Senhor nos ares? Estou lendo Isaías 6 agora, a partir do versículo 1, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor alto e exaltado, sentado no trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 asas eles cobriam seus pés, e com 2 asas voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, arruinado, estou morto, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor
Todo-Poderoso. Então, o que é que significa encontrar o Senhor? Qual é a gravidade que o Senhor está colocando aqui para vocês? Ele diz que vocês têm que se preparar muito bem. E há somente duas formas pelas quais você pode encontrar o Senhor. Seja pelo arrebatamento, e então Filipenses 3, 20 e 21, ele diz: a nossa cidadania está no céu, de onde nós ansiosamente aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que pelo poder que capacita Ele de colocar toda a criação, os planetas, as galáxias debaixo dos seus pés, debaixo do seu controle. Ele vai usar este poder criativo para criar em nós um novo ser, para glorificar os nossos corpos de humilhação, os nossos corpos mortais, para ser igual ao seu corpo glorioso, o próprio poder da criação, um poder enorme. E quando ele faz isto, você também vê em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Nós não sabemos o que haveremos de ser, mas uma coisa nós sabemos, que quando ele vier, nós seremos exatamente como ele é, porque então o veremos como ele é, significando glorificação. Há somente uma forma de ir encontrar o Senhor, é pela glorificação. Como você vê muito claramente no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que acabamos de ler, que cada um de nós tem que comparecer diante do trono de Deus, diante de Cristo, o trono bema de Cristo, o trono do juízo de Cristo no céu, e prestar contas de como nós vivemos e pelas coisas que nós fizemos, obras. Ele não fala de fé, mas obras que nós fizemos neste corpo, nesta terra, quer sejam boas ou más. Isso é impressionante. Esta é uma das formas de encontrá-lo. Quando você já está no céu, você nasceu de novo aqui, você é santo, e você entrou no arrebatamento, e agora você está no céu. E você está diante do trono do juízo, recebendo recompensas, ou te sendo negadas recompensas e consequências. Outra forma é no livro do Apocalipse, capítulo 20, onde ele fala a respeito do juízo do grande trono branco, onde todos os que falharam em obedecê-lo vão comparecer lá. E será um dia horrendo. Os céus e a terra vão fugir dele. Cristo sentado naquele trono de juízo. Vocês se lembram? 24 de agosto do ano passado, o Senhor por vós falou comigo e ele disse: diga para este povo que o dia do juízo já está determinado. O juízo de Deus está vindo. O dia já foi separado e o juiz já foi apontado. Nesta fala, o Senhor literalmente repetiu o livro de Atos 17, 30 e 31. Então, qual é a gravidade de encontrar o Senhor que você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde ele diz: qual é a gravidade do Senhor dizer, então encontraremos o Senhor? Encontrar o Senhor. Qual é a gravidade de encontrar o Senhor? Uma forma, eu disse, é ser nascido de novo, santo, justo e fiel, então sendo levado no arrebatamento, encontrá-lo no trono do juízo de Cristo, onde as recompensas estão sendo dadas dentro do céu. E uma outra forma é juízo, a rebelião. Então, o Senhor está dizendo que comparecer diante do seu trono é um assunto muito sério de gravidade. Ele está dizendo que será um momento de prestação de contas, de assumir responsabilidade. É um juízo pelas ações, as obras que você praticou nesta terra, neste corpo, nesta terra. E ele diz que comparecer diante do Senhor
Não há limite, não é dado somente a uma comunidade, uma raça ou um povo. É para todos. Todos que já foram criados têm que comparecer diante do Senhor. Quer você compareça diante dele dentro do céu, ou você tem que comparecer diante dele naquele aterrorizante dia final do juízo do grande trono branco, quando as pessoas estarão sendo julgadas e lançadas no lago de fogo. Então, é um evento universal, vai incluir todos. Então, esta é uma mensagem muito séria, que isto se aplica a todas as pessoas, quer nascidas de novo ou não. Você vai ter que comparecer diante do Senhor, e isso deve instruir como nós vivemos aqui. Isso está dizendo que nós precisamos ser muito cuidadosos com as nossas obras nesta terra. Recompensas, prêmios naquele dia. E ele diz, ninguém vai escapar. Você vai ter que estar lá, quer você seja nascido de novo ou não. Todos têm que comparecer diante do Senhor. E nós vemos também João, ele mesmo, sendo levado para cima na glória. No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2, João diz, repentinamente eu me vi no Espírito bem diante do trono de Deus. O que é que significa comparecer diante do Senhor? Então, ele vê o Deus do dilúvio de Noé. Ele vê o arco-íris cobrindo o Deus que destruiu a terra inteira. O Deus do céu que julga. O Deus eterno, o Todo-Poderoso, Ele mesmo. Então, o Senhor está dizendo que isto deve funcionar como uma séria advertência para todas as pessoas da terra, quer nascidas de novo ou não, que há um dia vindo, um dia de prestação de contas, que ou você comparece diante do Senhor, nascido de novo, e Cristo terá tirado todo o seu pecado, você encontra o Senhor. Quando Cristo retirou todo o teu pecado, morte substitutiva, ou tragicamente você rejeitou a morte substitutiva. E então você aparece diante dele com todos os seus pecados e será insuportável, você será lançado no lago de fogo. Então ele está advertindo esta geração que quer nascido de novo ou não, todos têm que comparecer diante do Senhor. Há prestação de contas vindo. Então o Senhor está dizendo coisas boas para vocês, encorajando vocês e dizendo, haverá recompensa para as suas obras. Então, o Senhor está te encorajando com esta recompensa, te encorajando a perseverar para que você continue santo, santo e justo. Te encorajando a ser santo, te encorajando a levar a sua salvação mais seriamente. Ele está te encorajando a estar sempre em arrependimento no seu coração. Um avivamento de arrependimento na sua casa, um avivamento de arrependimento na sua cidade, um arrependimento de avivamento na sua igreja, para que as pessoas agora possam corrigir as suas obras, porque agora vocês sabem que há prestação de contas para as obras feitas através deste corpo. Ele está dizendo, hoje, até mesmo agora, torna-se o momento para acender um avivamento de arrependimento no seu coração, na sua alma, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, para que as pessoas agora possam tomar esta oportunidade antes de acontecer e corrigir as suas obras, para que eles possam comparecer diante daquele glorioso trono no céu, em vez de comparecer diante do ardente trono branco do juízo do dia final. Isto deve te fazer viver com uma perspectiva celestial, em arrependimento, em prontidão, em alerta, olhando para cima, vigiando, em expectativa pela vinda do Senhor. Ele está falando a respeito da santidade de Deus. Você não pode aparecer. Isaías gritou. Ele disse, você não pode aparecer lá quando você desobedeceu
obedeceu a sua lei de santidade. Não mesmo, não mesmo. Ele está dizendo que é a santidade de Deus. Deus exige santidade quando você comparece diante dele. Ele exige também honra e respeito, que você obedeça os mandamentos dele, obedeça as suas leis, obedeça as suas instruções. E ele também fala a respeito das consequências da desobediência. Então, esta é uma séria conversa que o Senhor está tendo com vocês, para que vocês possam entender agora que deste dia em diante, você tem que corrigir as suas obras no seu escritório, no escritório de advocacia, naquele banco, naquela loja. Cuidado, se você está vendendo Macau ou qualquer outra coisa, tenha certeza de que a tua balança está correta, porque ele vai julgar obras, as coisas feitas neste corpo enquanto você estava nesta terra. E haverá recompensas e consequências terríveis. Qual dos dois você escolhe? Você deve escolher a recompensa. Então, para aqueles que querem receber o Senhor, por favor, eu quero apenas ler o livro de Mateus 25, 31 a 32. Então, vamos receber o Senhor rapidamente. O livro de Mateus, capítulo 25, ele diz o seguinte, nos versículos 31 e 32, ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, ele se assentará no seu glorioso trono, todas as nações estarão reunidas diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá para aqueles à sua direita: venham, vocês benditos do meu Pai, recebam a herança, o reino preparado para vocês desde antes da criação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. E ele diz: eu era estrangeiro e você me acolheu. Ele diz: sim, de fato. E tudo aquilo que você fez, você me visitou e etc. Por favor, deste dia em diante, você tem que escolher a obediência. Se você ler Apocalipse capítulos 2 e 3, ele diz: eu conheço as tuas obras. Se você ler Apocalipse capítulo 2, você ouve ele dizendo que o glorioso Cordeiro, o Messias na sua glória, ele está andando entre os candelabros de ouro. Então ele diz que os candelabros de ouro é a igreja, significando que ele está observando a igreja, tomando nota e observando o que você está fazendo todos os dias. Então, obras neste corpo terreno. Então, isso realmente tem que ser um ponto de decisão hoje, um ponto pivotante, um ponto de retorno, um momento de decisão quando agora você muda e você considera as suas obras mais seriamente antes de você fazer qualquer coisa, porque ele vai julgá-los. Esta é a gravidade de comparecer diante do Senhor. Aqueles que querem receber Jesus, façam a seguinte oração: diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo pecado, e eu te peço, meu Senhor, guia-me pelo teu Espírito Santo, para que eu possa pesar as minhas obras em uma base diária antes de eu agir. Senhor, eu te peço para me preparar em santidade, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, dentro do meu coração, e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor, estabeleça em mim a santidade e estabeleça em mim a justiça e prepara-me para o glorioso e eterno reino de Deus. Senhor, usa-me neste tempo para iluminar muito mais pessoas que estão perecendo neste mundo, de que o dia do juízo está vindo.
que o dia da prestação de contas está vindo, que o dia de encontrar o seu Criador, encontrar o Senhor, este dia está vindo. E para que quando eles te encontrarem, Senhor, todas as ações serão pesadas. Cada pessoa será responsável pelo que eles fizeram nesta carne, neste corpo. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado, que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Mas esta foi uma oportunidade para outro pão na hora do almoço, antes de sairmos do país. Que o Senhor os abençoe, toda Rabá, toda Haverim. Obrigado. O Messias está vindo. Sempre viva como se esta fosse a hora. Esteja sempre preparado. Sempre acorde de manhã como se este for o dia quando Cristo retorna. Será que eu vou conseguir entrar? Você nesse escritório, pergunte-se a si mesmo: e se eu acabar de entrar neste escritório agora e o Messias vem, será que eu seria achado irrepreensível? Ou eu serei achado cobiçando uma mulher, ou cobiçando um homem, ou envolvido em corrupção? Então, sempre viva a sua vida como se a qualquer momento o Messias virá. Seja sempre justo e santo, então você não será envergonhado. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Sejam justos, sejam santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Toda Haverim Yom Tov, Baruch Hashem Adonai. Obrigado.